E aí, pessoal? Vocês sabem onde a gente está gravando o programa hoje? Que eu lembro que eu falei que a gente ia apresentar Brasília de uma forma que vocês nunca viram? Então, aqui tem uma caravela. Vimos a caravela, agora azulejos portugueses. Já deu uma noção para onde a gente pode estar aqui em Brasília agora fazendo o programa? Então, pessoal, não sei se vocês já pegaram onde a gente está, mas hoje a gente conseguiu espaço aqui na Embaixada de Portugal. Olha só, móveis de Portugal, para poder estar falando sobre poesia, falando sobre língua portuguesa e com dois poetas muito bons daqui de Brasília e também falar um pouquinho de fado. E é legal a gente ter essa abertura porque mostra como o programa está sendo bem recebido para a gente mostrar um novo olhar sobre Brasília. Então a gente vai ali agora para o Jardim para conversar com Marcos Fabrício, que é poeta, professor e doutor em estudos literários. Então, vamos lá conversar. Tentam fazer-me forte, o mar trouxe-nos a dor, mas o nosso amor resistiu, o nosso amor resistiu. E aí, pessoal? Estamos aqui nos Jardins da Embaixada de Portugal, em Brasília. E, cara, eu tenho que agradecer muito, tanto a Embaixada como o Instituto Camões, por terem liberado esse espaço para a gente poder estar conversando sobre poesia aqui. Ainda mais aqui na Embaixada de Portugal, porque, querendo ou não, ela é a nossa pátria-mãe. Porque a nossa língua é a nossa pátria. E não é querendo dizer, mas o português é a língua mais bonita do mundo. E para a gente poder falar de português, poder falar de poesia, poder falar sobre vida, eu tô aqui primeiramente com meu querido amigo Marcos Fabrício Lopes, poeta, professor, doutor em estudos literários e um cara de coração grande. Como é que você tá, Marcos? Pessoal, é um prazer estar aqui. Eu estou bem, né? Estou num lugar que, como se diz assim, é um lugar que respeita a diversidade, é um lugar que vê a diferença como um aliado para um sonho de realização fraternal. E ao mesmo tempo, né, é uma dinâmica que pede de todos nós um respeito, que é o tratamento imparcial, né? Em que o amor maior se chama cuidado. Eu quero começar falando de um dos livros que você tem, que foi o que me apresentou você como poeta, que é o Duelo. Certo. Eu não tô com ele aqui e tal, mas que eu vi que a sua poesia também é muito com forma de se escrever, que ela compõe o que é o poético. E que isso tem a ver com o que você estava falando sobre a estética, sobre as formas que a gente consegue se comunicar com as pessoas. Sim. Certo? Certo. Como é que você viu essa forma de fazer poesia com conteúdo, com forma e que chega a se comunicar com os outros? A literatura, ela por mais que ela tenha como engenho a criatividade do autor, essa criatividade ela só faz sentido, no meu entender, se ela deságua numa outra criatividade, que é a criatividade de quem lê. Então nós precisamos de leitores criativos. Uma das preocupações do Guimarães Rosa, por exemplo, era com o analfabeto em entrelinhas. Nossa, eu conheço essa expressão dele, é incrível. Entende? Então quem é que nos alfabetiza nas entrelinhas? A literatura. Então, particularmente o meu afã em escrever de maneira literária tem a ver com isso, popularizar as entrelinhas. Se eu conseguir fazer isso, eu já me dou por feliz. Ser mais atrativo para as pessoas poderem chegar no texto. Perfeitamente. Né? Não, deixa eu até ver aqui, eu acho que é esse aqui, ó. Que é um dos seus livros que é Aberto pra gente brincar de balanço, que eu acho esse título muito bonito. E tem uma poesia aqui que eu acho que você brinca justamente com isso. I love you. Você vê que é uma poesia... Acho que é aqui, né? A câmera tá aqui. Você vê que é uma poesia que ela tem um significado, mas a forma dela é uma forma diferenciada que faz a pessoa se sentir mais atrativa a ler. E isso tudo está muito interligado na poesia que você faz, né? É porque eu tento explorar formas já popularizadas e mostrar o que ela tem de amplo e o que ela tem de restrito. É como aquele provérbio que você não sabe até que ponto tem sabedoria e até que ponto você tem um reforço de um doutrinamento, de uma ideologia, de uma ideia fixa. Então eu acho que a literatura é esse rio que está sempre pichando um pouquinho mais as margens, entendeu? Entendi. Calma aí que meu diretor puxou a orelha que eu não mostrei a capa do livro. Ok, Tá vendo? Tá ótimo. E como é que você vê essa volta dos parnasianistas numa volta que não é tão
da forma tão legal que poderia ser, sendo que eles têm muito a contribuir? É porque se a gente considera a tradição ocidental, há um esforço de formalização da poesia, né? Ou seja, considerar a poesia apenas o seu lado épico, né? Grandioso, né? Contar a história de um grande herói. Homérico, né? Homérico, Aquela coisa... isso. Você tem um aspecto dramático, teatral, né? Que tem todo um aspecto de vanguarda cultural, né? Se a gente pensar a Grécia como pilar, né? Como um expoente do Ocidente. E aí tem um terceiro elemento que ele é mais enfraquecido, que é o lírico, que justamente ele é o particular. Ele expressa o particular sentimental do autor. E isso era visto como uma poesia menor. Então você já tem uma tradição que tenta referendar a forma em um aspecto edificante, sabe? Um aspecto de apogeu, de grandiosidade, que, por exemplo, o nosso Camões tenta trazer isso com muita categoria nos Lusíadas. Ou seja, uma tentativa de construir uma epopeia da expansão ultramarina promovida pelos portugueses. Então há um aspecto grandioso, a poesia precisa ser grandiosa, né? Precisa ter um vocabulário sofisticado, e esses elementos vão evidentemente colocando, né, a poesia num certo altar de consagração, que nós chamamos de cânone. É aquela coisa que ninguém chega lá, você não pode tocar. Perfeitamente. Né? E ao mesmo tempo existe um aspecto que você não pode tocar e tem uma aura em torno, né? Então a poesia tem essa tradição. E aí, em outros movimentos culturais, há uma tentativa de quebrar, entre aspas, esse gelo, né? Ou esse campo de força, e justamente fazer com que a poesia seja um gênero tocável e que por si só seja acessível a qualquer pessoa que queira se dedicar ao manejo dela. E aí vai ser muito importante, por exemplo, o questionamento do soneto como regra de ouro, era assim que se chamava o soneto, para a ideia do verso livre. Porque, na verdade, o verso livre, ou melhor dizendo, a poesia livre, ela é formada de múltiplas formas, né? Você não tem como escapar da forma, mas você tem como escapar da forma. Boa. E aí a gente consegue perceber a variedade de estilos de poesia que existe. Só para a gente poder concluir essa primeira parte, porque eu ainda quero conversar mais com você sobre isso, sobre estilo, sobre forma. Você podia recitar uma poesia pra gente aqui? Vamos lá. Você... Não tô te pegando de surpresa não, né? Não, olha, é uma maravilha, é uma surpresa, é um presente bom. Eu vou recitar um poema que tem a ver com a nossa língua. Namoradinha de infância. Eu olhava de rabo de olho aquela boneca mais interessante do que os meus carrinhos. Bola com os amigos não tinha mais graça. Alcançaria a graça se ela me desse bola. Bom de tabuada, perdia logo a conta, quando a menina dos olhos de jabuticaba me deixava no pátio da escola com água na boca. Aprendi o português para falar bem o idioma do amor, mas na hora H do dia D fiquei mudo, ou melhor, todo ouvidos. Pela primeira vez, a estrela do colégio me deu um bom dia e um largo sorriso. Ganhei o dia, ou melhor, ganhei a vida na microeternidade do primeiro amor. Velho, depois dessa poesia lida, antes da gente continuar a conversa, eu preciso falar desse livro. Eu queria dizer que essa não é a única estampa que ele tem, são várias estampas que foram feitas. Que esse livro aqui é o Zumbi dos Ipês. Foi publicado pelo Marcos, pelo Coletivo Avá, que é uma editora artesanal daqui de Brasília, feita pela Natália Cristina, que é uma pessoa também maravilhosa. E que não se preocupe, eu ainda vou trazer ela aqui para a gente conversar sobre produção editorial, falar como é feito o livro, como produz as coisas. E eu já estou vendo para a gente gravar esse programa dentro de um parque gráfico.
Então vocês fiquem aí que futuramente a gente vai estar mostrando como o livro é feito. Maravilha. Tanto de forma industrial como de forma artesanal. E também, vocês saberem que a gente está aqui na Embaixada de Portugal. Estou muito feliz que a gente conseguiu esse espaço. Pois é, a gente está em Portugal, né? A gente é internacional agora, velho. É, amigo, Embaixada é espaço português. Aqui. E caso vocês ainda não tenham reparado ou estão pensando, essa escultura aqui atrás de mim, ela é a Cruz de Cristo ou Cruz de Malta, onde o artista imaginou ela em 3D sendo interseccionada, né? Então são quatro cruzes, uma atravessando a outra, formando essa escultura. E agora que a gente habitou todo mundo, vamos voltar à conversa porque estava muito boa. Vamos tirar Jesus da cruz. Vamos tirar Jesus da cruz, muito bom. E, nossa, é até complicado formular essa pergunta, vamos ver se você consegue entender o que eu quero dizer. Vamos lá. Essa questão da forma, do conteúdo, fica bem claro também no título desse livro, Zumbi dos IPs, que ele traz uma referência clara ao Zumbi dos Palmares. Sim. E, para a galera que é de Brasília sabe, mas a galera que não, Brasília é conhecida por conta dos seus IPs. Como é que foi a jogada para você fazer o título desse livro aqui? Primeiro começou ao cumprimentar o poeta Jorge Amâncio, que é uma referência da nossa cidade. É um poeta Jorge Amâncio, que tem uma tradição muito importante. Ele está até no livro, né? Você explica. Justamente, Caraca, ele está no pós-fácil. Que memória ruim. Ele está no pós-fácil do livro. E o Jorge Amâncio, ele tem, desde os anos 70, né, uma poesia muito ligada à questão da negritude. Porque existe uma diferença entre negrismo, que é o negro como tema, e a negritude, que é o negro enquanto causa, enquanto vivência. E o Jorge Amâncio é um paradigma da nossa poesia de negritude no Distrito Federal. E aí uma vez eu fui encontrá-lo, primeiramente eu conheci o Jorge como professor de física, ele foi meu professor de física, no colégio Setor Oeste. E aí eu encontrei o Jorge e falei assim, como vai, Zumbi dos IPs? Como você está aí? Ele falou assim, Marcos, isso dá título de livro. Isso dá título de livro. Cara, eu fiquei com essa frase dele como se fosse um mantra na cabeça. Chega os 130 anos da abolição da escravatura, que foi ano passado. Sim, que foi o ano de lançamento do seu livro. E eu pretendi fazer no livro uma linha de discussão literária sobre o 13 de maio, desmistificando uma abolição que ainda não se completou. Que é o conteúdo que a gente estava falando. Perfeitamente. E também uma outra data muito importante, que é o 20 de novembro, que é a data da consciência negra. Que é a data que os negros reivindicam como o grande momento de reconhecimento da autonomia negra no Brasil. Por quê? Porque você tem no 20 de novembro a data de morte de Zumbi dos Palmares. E, inclusive, também uma coisa que é super legal é que eu abro o livro com uma música do lado B do Cartola, que é a Autonomia, que ele associa um caso de amor que vai perdendo o aspecto de liberdade entre os amantes e que, para resolver aquela pendência, era necessária uma nova abolição. Que aí entra o lirismo, né? E aí, falar do indivíduo, falar e das aí coisas. É muito bacana, porque é a mistura do lirismo com a política de resistência, com a literatura enquanto política, que a gente falou lá atrás, no movimento estético, ético e político. Então esse tripé é que eu tento, Paulinho, o tempo todo me abastecer, sem perder de vista uma coisa: literatura é o trabalho especial com a linguagem. Literatura é invenção de mundo. Sim. Tá? Isso eu não abro mão, por quê? Para poder marcar a diferença entre literatura e discurso. Porque senão as pessoas começam a fazer discurso dizendo que é literatura e a gente entra num limbo onde a literatura não traz forma, não traz conteúdo, não traz reflexão e aí acaba o propósito da literatura. Perfeitamente. Marcos, antes da gente terminar aqui, de eu agradecer a presença de você estar aqui, eu só queria dizer para quem está assistindo a gente, olha o que a gente conversou aqui agora. Olha a aula que esse cara sensacional Obrigado. deu pra gente. E para vocês verem que fazer poesia, fazer literatura
é um conjunto de coisas que todo mundo é capaz de poder reunir para construir. Aqui o Marcos, ele traz a literatura dele, eu tenho a minha, e você pode ter a sua e você pode fazer a sua. Eu espero que essa nossa conversa tenha ajudado vocês a entenderem como é essa transformação da forma, conteúdo do lirismo. Dentro do que você disse, a gente pode trazer um conceito de literatura nascido aqui agora, que a literatura é a democratização da autoria. Gente, depois dessa, a gente vai agora para outro local da embaixada, eu não tenho nem o que falar mais, Marcos. Valeu, eu que agradeço. A gente vai ali para o espelho d'água da embaixada, porque a gente agora vai conversar com um poeta e fadista, Rogério Bernardes. Pessoal, a gente acabou de ter uma conversa maravilhosa com o Marcos Fabrício, lá nos jardins, lá atrás da embaixada. Agora a gente está aqui na parte da frente da embaixada de Portugal, nesse espelho d'água que, cara, maravilhoso, não tem outra palavra para falar. E uma coisa legal para vocês entenderem sobre a embaixada é a arquitetura dela, que é com esse concreto aparente. Vou pedir para o Zé fazer aquele corte de imagem para mostrar, que é justamente o estilo de arquitetura modernista que estava na época da construção de Brasília. Então a gente vê que o prédio foi feito respeitando essa arquitetura que estava sendo feita aqui na capital. Mas agora a gente vai conversar, agora que eu expliquei para vocês um pouquinho, nós vamos conversar agora com o Rogério Bernardes, que é poeta, compositor de fado, tem músicas tocando em Portugal e não tinha outra pessoa para chamar para a gente encerrar esse programa que não fosse com um cara que tem família portuguesa, que escreve uma poesia, que tem uma vivência de fado igual você. Rogério, muito obrigado por estar aqui para conversar comigo e fala um pouquinho para a galera quem é você, como é que você está. Primeiramente, Paulo, eu que agradeço a oportunidade única, né, de estar aqui com você, gravando esse programa. Realmente estou muito lisonjeado com o convite e é tudo muito especial, né, para mim, né? Primeiro por conta da localização, né, a Embaixada de Portugal, que particularmente até me emocionou muito, né, quando eu cheguei aqui, porque é a primeira vez que eu venho, embora eu esteja agora completando 10 anos morando em Brasília. Ai, que legal. Né, eu sou nascido em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ah, sim, você é do Rio, tá em Brasília. Sim, eu sou fluminense de São Gonçalo. E aí, assim, é muito especial para mim, né, a localização. E vejo o simbolismo, né, porque eu me considero luso brasileiro, né, por conta dessa mistura aí do meu sangue. E a gente está num local que representa um cantinho de Portugal aqui no Brasil. Sim. E a gente tem Vitória Regia aqui atrás, que é uma das maiores representações da brasilidade, né? Junto com Portugal, assim. eu acho isso mágico, né? Fico muito feliz por ter acertado e ter te chamado para a gente conversar aqui na Embaixada. E eu quero começar justamente falando isso da sua trajetória. Você teve seu primeiro livro publicado, que é o Olhar de Andorinha. Depois o que eu conheci você, que foi no lançamento do Cantigas de Ninar Dragões. Cantigas de Ninar Dragões. Sim. E já tem um terceiro que vai ser publicado, que é o Cinzas de Fazer Fênix. Exatamente. Tô com a cabeça, ó, tinindo. E pra gente começar essa conversa sobre poesia, sobre você se encontrando como poeta, como é que surgiu você querer escrever Um Olhar de Andorinha, que foi o seu primeiro livro? Assim, para mim foi muito interessante, né? Porque foi uma trajetória, na realidade, de uma vida. Não foi algo que eu um dia decidi, vou começar a escrever e vou publicar um livro. Ou então, eu tenho vários poemas aqui que eu publicava nas redes sociais ou que eu deixava guardados na gaveta, vou juntá-los para poder escrever. Na realidade, assim, a minha origem é muito humilde, né? De questões financeiras mesmo, né? Eu perdi meu pai muito novo, com 9 anos. Minha mãe, que até então era dona de casa, precisou ir trabalhar para poder criar os 2 filhos, né? A minha e meu irmão, com a única coisa que ela sabia fazer em termos de formação, né? Porque que, na realidade ela não tinha nenhuma, ela infelizmente não pôde estudar muito. E ela foi trabalhar de empregada doméstica, né? E ela ficou por 25 anos levando o pão de todo dia para a gente, garantindo para a gente educação, dignidade, tudo, com o salário de uma pessoa que estava ali, né, lavando o chão da casa dos outros, que eu costumo dizer. Acho que é a realidade de boa parte dos brasileiros. Sim, eu sou um exemplo clássico, a minha história de vida é um exemplo clássico digamos até que do padrão brasileiro, né? Assim, só para a gente poder ir contextualizando, então essa sua origem mais humilde influenciou muito a sua poesia. Muito a minha poesia, e tive todo um problema, especialmente na adolescência, que também é muito comum, né? Relacionado à autoestima, então já começa sofrer bullying na escola. Já começa a ver o do porquê que sua poesia ela é tão pessoal.
Provavelmente. né? Provavelmente É, tem isso é. influenciado. Sim, sim. Tem coisas que ficam entranhadas, né, na nossa vida, nos nossos ossos, e que a gente precisa exteriorizar de alguma forma, né? A minha forma de exteriorizar foi Na escrita. Foi na escrita. Então, só pra eles poderem ter noção do que eu tô falando, você pode ler uma poesia pra gente? Posso. Pro pessoal poder entender o que é isso que eu tô falando, assim, que é uma poesia que é... Primeiro, assim, eu sou muito tímido, né? Você já percebeu, e inclusive para poder declamar meus poemas, na realidade eu não os declamo, porque eu acho até que eu tenho uma facilidade muito grande para escrever, no sentido de tirar da cabeça um poema. Por maiores que sejam os meus poemas, eu costumo escrevê-los em 5, 10, 20 minutos. Eu acho que É rápido, o poema que eu mais demorei para escrever tenha sido meia hora, né? Nossa, é que eu vejo pessoas comentando assim, que param, escrevem, passa dias ali tentando... Não, meu processo não é esse. Pro bem ou pro mal, meu processo não é esse. É o seu né? processo. É o meu processo. É o seu processo. Eu costumo dizer que às vezes parece quase que uma espécie de psicografia, né? Mas em compensação, no momento em que eu termino de escrever, parece realmente que eu me esvazio, que é alguma coisa que saiu de mim e que talvez já não me pertença mais. Por mais que possa falar de mim, né? Nossa, e de meus pensamentos. Legal ouvir isso. E aí eu não sou capaz de declamar, assim, eu não sou capaz, por exemplo, de decorar um poema meu e fazer uma declamação aqui, por exemplo. Eu preciso sempre estar com o meu livro ou com os meus escritos Por favor, para poder ler. faça da forma que você sempre faz, que eu acho que isso também te completa como poeta. Cada um tem sua maneira de falar. A minha é essa, né? Eu vou ler um poema do meu segundo livro, da Cantigas de Ninar Dragões. Depois nós chegamos até ele, Sim. né? E ele se chama Teia. Sou apenas uma ideia, sem tempo, nem ritmo, nem linhas. Poema descompassado, sem métrica, nem rima. Sou apenas anseios. Estou nas suposições, no terreno minado dos pensamentos, sem causa, nem fim, nem freios. Passado e repassado nas calhas sem chuva, sou a poeira em busca do assento na areia. Um dia serei um fato. Hoje, sou apenas presa resignada no falso aconchego da teia. Nossa. Não, caramba. Deixa eu só me recompor um pouquinho, Imagina. a gente volta. O Cantigas de Ninar Dragões é seu segundo livro, É o meu segundo. publicado pela editora Penalux, Sim, sim. que também vai sair o terceiro, Sim, sim. que eu tive o prazer de escrever o prefácio. Eu estou muito feliz com isso. Eu que estou. Para mim foi uma honra E- você ter aceitado o convite. Pra gente falar aqui rapidinho desse livro, porque eu quero conversar com você sobre fado, teve um sarau que a gente participou que você falou sobre o título, o do porquê Cantigas de Ninar Dragões. E eu queria que você falasse pro pessoal do porquê desse título, Uhum. porque eu acho que vai fazer todo mundo correr para querer ler as poesias que estão aqui. Cantigas de Ninar Dragões surgiu da seguinte forma. Um dia, depois de ter passado por uma situação bastante delicada, relacionada inclusive à minha saúde, eu quase morri, eu tive um problema de saúde bem grave mesmo, a ponto de ter sido internado numa UTI e tudo. Enfim, eu vi a morte muito de perto. E depois disso, depois de ter me curado, de ter me recuperado, eu reconstruí todo o meu conceito de vida. O que é viver um dia de cada vez, o que é não saber o dia em que a sua missão aqui está cumprida. E minha poesia se transformou a partir desse momento, né? O primeiro livro, ele era muito, de certa forma, ensimesmado. Embora sejam sentimentos universais, mas eu estava falando dos meus sentimentos, que muitas pessoas vão se identificar, né? Com as quais muitas pessoas vão se identificar. Mas eram meus sentimentos, era um livro muito sobre mim. O Cantigas de Ninar Dragões ainda é sobre mim, mas eu já passei a ter um olhar mais amplo, né? Mais periférico. Eu comecei a olhar tudo o que estava acontecendo à minha volta. Então já começam a ter poemas, não que não tivesse no primeiro livro, mas eles já são mais contundentes no segundo, relacionados às coisas que eu vejo, tanto boas quanto ruins. Então já começam a ter uma poesia um pouquinho mais engajada, já começa a ter começa a um aprimorar exercício de empatia. É aquele aprimoramento do olhar do poeta, Exatamente, né? né? Porque o poeta nada mais é do que um leitor da realidade. Sim. Mudamos de posição. Agora vocês estão vendo a embaixada, o espelho d'água. Olha o sol ali que atrapalhou a gente. Mas isso não é problema, né, Rogério? Não, jamais. Porque, cara, a embaixada é muito bonita, vocês não têm noção. Eu espero que o vídeo esteja captando a beleza que é esse lugar aqui.
E agora que a gente está na sombra, água fresca, tudo tranquilo, vamos voltar só para você concluir o do porquê de Cantigas de Ninar Dragões, o do porquê dessa questão de dar a impressão de que você vai botar dragões para dormir. Eu escrevi um poema muito simbólico para mim, que representava essa minha vitória, né, da própria vida depois desse processo aí que eu tive da doença. E eu escrevi e dei o título de Cantiga de Ninar Dragões, no singular, porque eu usei a metáfora dos dragões como criaturas praticamente indestrutíveis, mitológicas, obviamente, né? E aí eu criei esse poema com essa ideia dessa metáfora de que se nós não podemos vencer necessariamente um problema, nós podemos domesticá-lo, nós podemos colocá-los para ninar. Então, assim, qualquer problema da sua vida, seja de saúde, seja psicológico, seja afetivo, financeiro, qualquer problema, né? Qualquer problema, inclusive além da sua casa social que você tem que conviver, é aquele famoso ditado, né? Se você não pode, o que não tem remédio, remediado está, né? Eu imaginei mais ou menos dessa forma. Então eu decidi poeticamente colocar esses dragões para ninar, para dormir, né? Domesticá-los, né? Virar uma espécie de aliado deles, já que não é possível destruí-los, né? Vocês perceberam, né? Que desde o início do programa a gente está com uma musiquinha de fundo, as passagens de um programa de uma coisa para outra. É uma cantora de fado que está cantando as músicas. Sim, o nome dela é Edna Costa. Edna Costa. Que ela é prima, sua prima, né? Sim, minha prima. E ela é portuguesa, e ela é cantora, e ela canta fado, e ela tem músicas suas escritas. Exatamente. Poemas seus que ela viu que eram possibilitados e fez fado com eles. Exato. Foi o que acabou me levando para essa terceira fase, né? Por isso até que eu digo que é uma trilogia mesmo. Porque logo depois de eu ter lançado o Cantigas de Ninar Dragões, em início de junho de 2017, eu realizei um dos grandes sonhos da minha vida, que era fazer essa viagem a Portugal para conhecer os meus familiares. Você comentou anteriormente. Os meus tios, avós que ainda estão vivos. Que e foi os onde meus você primos. teve a possibilidade de conhecer ela, né? E foi quando eu conheci pessoalmente a Edna, né? O nome artístico dela é Edna, né? Ou Edna Fado, né? Como ela se apresenta. E foi assim, uma união de almas, né? Parecia que a gente se conhecia desde criancinha, parecia que a gente tinha sido criado juntos. Isso é muito bacana, porque pra galera perceber que a gente não é estável, a gente não tem uma forma única, né? Não, jamais. Você começou como escrevendo poesia, você começou lendo narrativas, hoje você é poeta e você é compositor de fado. Como é que é você se ver nessa evolução da vida, né? Assim, eu ainda tenho um pouco de receio de falar que sou compositor de fado, porque eu não acho que o que eu escrevo para Edna seja necessariamente fado, ou pelo menos aquele fado tradicional que as pessoas geralmente conhecem, né? Seriam fados mais modernos que já não tem mais aquela estrutura fechada do fado, que é tudo coisa que eu aprendi com a minha prima, inclusive, ela me deu uma aula sobre fado, né? E aí a Edna veio então com essa proposta de incluir algumas gravações originais que não eram necessariamente fado, mas que mantivessem essa aura do fado, do tema da saudade e muitas vezes do abandono. E fado é um sentimento forte, né? Geralmente as letras chegam assim, você... Acho que eu não sei explicar, porque o sentimento... Tudo no fado é muito intenso, os sentimentos do fado são muito intensidade, intensos. Eu acho que essa é a palavra. Exatamente. Rogério, muito obrigado, não tenho muito o que falar. Eu que agradeço, Paulo. Eu acho que eu tô terminando todas as entrevistas assim, meio abobalhado, porque, velho, vocês não têm noção de como eu me sinto feliz em poder estar dando voz para pessoas como o Rogério, como o Marcos, como tantas outras pessoas que estão passando aqui pelo canal e mostrando que o brasileiro é muito melhor do que tudo que está acontecendo hoje em dia. Com certeza. E a poesia é uma das formas de nós mostrarmos que somos muito maiores do que isso tudo, né? A arte em geral. A arte em geral e também em Brasília, né? Que Brasília não é só um âmbito de políticos, não. Brasília tem vida, Brasília tem tudo isso. E o Rogério falou que tinha uma coisa sobre o título Cantigas de Ninar Dragões que as pessoas confundiram. Sim. Eu não vou pedir para ele falar porque eu vou deixar vocês na curiosidade. Quem quiser vai comentar aqui embaixo que ele vai responder, porque eu vou puxar a orelha dele para responder todo mundo. E eu queria agradecer a vocês por terem acompanhado o canal, por estarem acompanhando o canal, por terem visto até aqui. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam. Eu vou deixar aqui embaixo todas as redes sociais do Rogério, do Marcos e da Edna, para vocês poderem acompanhar, para vocês verem.
E eu vou deixar você aqui agora para dar o recado final pro pessoal. E, por favor, uma poesia também pra gente, Ok. porque é sempre bem-vindo. Bem rapidinho, embora eu seja um pouco prolixo na maneira de falar, mas eu preciso muito falar de algo que é muito importante para mim. Por favor. É sobre gratidão. Por favor, todo esse Eu espaço sou muito é seu. grato porque os meus 3 livros, eles não foram simplesmente livros de poemas meus. Os 3 livros são ilustrados, né? O Olhar de Andorinha com ilustrações, uma técnica de colagem incrível, fantástica, que um amigo meu de Goiânia, o Volney Fernandes, que é talentosíssimo, fez, que embelezou demais o livro. O Cantigas de Nardragões com desenhos, que nós até podemos abrir mostrar um aqui, do meu grande amigo Ronaldo Galo, que inclusive é Ah, colega meu de trabalho. Eu sei até né? que desenho eu vou mostrar. Acho que o Rogério também já deve estar pensando. Até o desenhozinho do dragão em cada página foi ele que ele. fez. Assim, ele fez com muito amor, com Esse muito carinho. daqui, Ele é talentosíssimo Eu vou também. pedir pro Zé depois dar um zoom. Esse poema pra mim... O armário. O armário. Ele Deu é pra meu pegar, Zé? preferido do livro Deu. também, né? E eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem um serzinho minúsculo aqui no pé que tá segurando o armário. Gente, vocês Exato. precisam ler esse poema pra vocês entenderem o que tá acontecendo. É. Quem foi o O ilustrador? Ronaldo Galo, Ronaldo daqui de Galo. Brasília, pessoa fantástica, é talentosíssimo também. E o terceiro livro, o Cinzas de Fazer Fênix, que encerra o que eu chamo carinhosamente de trilogia alada, né? Porque é Andorinha, Dragão e Fênix, foi ilustrado por uma ilustradora de Niterói, que é a Lu Valença. Lu Valença. Que se tornou uma amiga e nós tivemos uma sinergia muito bonita dos meus poemas com as ilustrações dela. Ela fez a arte da capa. Infelizmente eu ainda não tenho o livro aqui, ele está em pré-venda pela editora Penalux. Quem quiser, né? por favor, entre. Eu vou deixar o link da pré-venda aqui do livro do Cantigas de Nardragões e vou acrescentar também os links desses 3 artistas. Sim. Ainda ontem, peixinhos beijavam os pés sujos e cansados do menino que fugiu do cinto e do espanto. Enquanto o sangue e a lama se diluem no tanque de lavar verduras do avô, cabem naquele quadrado um tubarão branco, uma tartaruga de Galápagos e estrelas do mar do Caribe. Naquele tanque minúsculo sobra espaço para a imaginação e tudo que ela desconstruir. O estômago vazio, as feridas da surra injusta, as lágrimas que no futuro serão mágoa e fortaleza. No tanque de pedra com água, fria, minada, do poço, caberá toda uma vida destinada a fazer dos peixinhos que nunca existiram o ideal de um adulto, cujo sonho de criança era apenas esquecer. A memória é o aquário da alma. Essa frase é linda. A memória é o aquário da alma. Pessoal, só agradecimentos, principalmente à Embaixada de Portugal e ao Instituto Camões por terem aberto esse espaço. E a gente fica aqui até a próxima. Obrigado. Obrigado. Solta no mar os teus medos, faz um cofre dos dias em que te amei.